turminha, terceiro ano do ensino médio. Eu sou Magno Andrade, sou professor de língua portuguesa, a língua mais bonita que existe no mundo. Você sabia, uma curiosidade rápida, que existe cerca de 7.000 línguas vivas no mundo hoje, ou seja, 7.000 línguas que são usadas, que são faladas pelas pessoas. E dessas 7.000 línguas, a mais bonita, logicamente, é a língua portuguesa, é o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá então, olha. Eu trouxe para vocês um conteúdo muito legal, muito interessante, que é o preconceito linguístico. Eu trouxe até, olha, uma imagem de uma pessoa com a boca tapada e o outro rindo dessa pessoa. E aí isso representa uma cena, né, de preconceito linguístico. E veremos daqui a pouquinho mais sobre o que é de fato esse preconceito, tá bom? Continuando. Introduzindo o assunto. Antes de entendermos o que é preconceito linguístico, precisamos relembrar o que é variedade linguística. Vamos lá então. Variedade linguística. Provavelmente vocês já viram este conteúdo antes. O que a gente tem que pensar quando a gente fala de variedade linguística? Primeiro, toda vez que a gente fala de variedade linguística, nós estamos nos referindo a uma mesma língua. Portanto, a variedade linguística que nós vamos tratar aqui é a variedade do português, é a variedade da língua portuguesa. Mas como assim, professor? Variedade da mesma língua? Sim, nós temos diversas variedades de uma mesma língua, dentro de uma mesma língua. Por exemplo, quando a gente fala de variedades na língua portuguesa, um exemplo típico é em relação, por exemplo, à sua fala, que é uma pessoa mineira. Então, pega isso, mesmo se você não for, se você conhece, né? O mineiro, obviamente, nós estamos neste estado, então você já ouviu o sotaque dos mineiros. Se você compara o sotaque dos mineiros, a fala destes mineiros, com a fala de um paulista ou de um carioca ou de um baiano, você vai perceber grandes diferenças. Nós não falamos português no país inteiro? Então, por que há tantas diferenças de um lugar para o outro? É justamente a variedade linguística. A variedade linguística, então, retomando, olha, ela é uma variedade da fala, do uso de uma mesma língua. Então, nós temos diversas variedades, como de um lugar para outro. Nós temos variedades, por exemplo, de idade. Talvez você fale algumas coisas, use algumas gírias que seus pais ou seus avós não entendam. Da mesma forma que às vezes a sua avó fala algo que você nunca ouviu falar, que se pergunta, o que é isso, vó, que você está falando? Por quê? É a variedade em relação à idade, é uma variedade etária, tá bom? Nós temos variedade de gênero. O que é isso, professor? Normalmente, percebam, um grupo de meninos, o grupo de meninos aí da sua escola, quando eles estão juntos, eles vão falar de um jeito, vão usar determinadas palavras, já diferentes do grupo das meninas. Talvez as meninas vão falar de um outro jeito e utilizar outras palavras. Há diferença também em relação ao gênero, por exemplo, de um grupo de pessoas homossexuais. Essas pessoas vão falar de um jeito diferente de um hétero, vão usar palavras, gírias diferentes. Tudo isso corresponde à variedade de gênero. Desculpa, a variedade linguística ligada ao gênero, tá bom? Nós temos uma variedade linguística que tem certeza que você domina, que é da internet. Então, o jeito que você fala não é o jeito que você escreve na internet, porque a internet permite que você faça uma série de abreviações. Na fala, você vai falar você, mas no WhatsApp você vai escrever VC, ou algo assim. Perceba, então, há uma variedade. A variedade linguística, então, é toda essa variedade de formas de se usar uma só língua, tá? Além da variedade padrão e da variedade
coloquial, que é a coloquial é essa que você usa no seu dia a dia, que você usa de maneira corriqueira, e a variedade padrão é aquela que tem um compromisso maior com a gramática normativa. Gramática normativa é essa que a gente estuda na escola, é a gramática que dá normas de como a língua deve ser usada. Entenderam? Relembraram aí? Deram uma pincelada no que é a variedade linguística? Beleza. Agora a gente vai conseguir entrar e entender bem melhor o que seria o preconceito linguístico. Vamos lá então. Preconceito linguístico é a discriminação existente entre os falantes de um mesmo idioma, em que não há o respeito pelas variações linguísticas da fala de determinado grupo ou indivíduo. Olha só então, o preconceito linguístico é quando um grupo ou uma pessoa ridiculariza um outro grupo ou uma outra pessoa pelo jeito dela falar, pela variedade que ela usa. Isso é essencialmente o preconceito linguístico. Sabe quando um colega seu está conversando, e aí fala uma palavra que vocês julgam como errada, e que todo mundo ri? Isso é uma forma de preconceito linguístico. Por quê? Porque ao invés de alguém chegar na pessoa e ajudar, as pessoas riem dela. Isso não deve acontecer. A gente deve, inclusive, evitar de corrigir os outros. Tem pessoas que às vezes são muito desagradáveis e corrigem uma pessoa na frente das outras e acaba constrangendo. Se você realmente quer corrigir um amigo seu sobre algo que ele falou, sobre uma palavra equivocada que ele usou, chega nele depois e fala: amigo, você lembra que você usou aquela palavra? Pois é, não é assim que fala ela não, tá? É desse jeito. Já aconteceu isso comigo. Uma amiga minha chegou em mim depois de um tempo e falou assim aqui: você lembra que você falou desse jeito lá na hora que a gente estava conversando? Então, essa palavra fala desse jeito. Eu falei: olha, muito obrigado, e nunca mais errei. Então, é uma forma mais sutil de fazer. Porque quando você corrige ela diante de várias pessoas e acaba constrangendo essa pessoa, isso é uma atitude preconceituosa. É uma atitude de preconceito linguístico. Vamos continuar. O preconceito linguístico tem ganhado força, principalmente no meio virtual. Nós vemos, então, cotidianamente e, infelizmente, a presença do preconceito linguístico lá nas redes sociais, lá no meio virtual. Eu trouxe para vocês alguns exemplos. Olha só. Primeiro, aprende a escrever. Aí começamos a conversa. Olha só que desagradável. É claro, gente, que nós temos lados e opiniões diferentes no nosso país. Isso é ótimo. É assim que as democracias são construídas, quando os diferentes acabam chegando em um meio termo que seja melhor para todos. E aí, quando você está numa conversa, numa discussão no meio virtual, e algumas pessoas, ou você faz isso, ou alguma pessoa faz isso com você, é muito desagradável. Fala assim: olha, não comece comigo não, que você não sabe nem escrever. Não comece comigo não, que você não sabe nem falar. Olha só, que atitude preconceituosa. Trouxe outro exemplo. Primeiro você aprende a escrever a palavra semiótica, aí depois você tenta fazer uma piada. Por exemplo, provavelmente a pessoa que foi alvo deste post escreveu a palavra semiótica de uma maneira equivocada, não sei, né, qual que foi o problema na escrita. E aí essa pessoa respondeu ela desse jeito: aprende a escrever e depois você conversa comigo. Mais uma atitude de preconceito linguístico. E olha essa aqui. Amigo, primeiro volta para a escola e aprende a ler e escrever. Depois estuda história e lê bastante livro e jornal para adquirir cultura geral, capacidade de raciocínio, noção de geopolítica, etc. Então, quem sabe, você terá discernimento suficiente para entender alguma coisa. Olha só como é sério esse post. É um post que
chega a extrapolar o preconceito linguístico. Além de haver o preconceito linguístico, porque a pessoa fala, aprende para a escola, volta para a escola e aprende a ler e escrever, ou seja, o outro também provavelmente escreveu algo equivocado e aí foi alvo desse preconceito. Existe também um preconceito em relação a tudo que a outra pessoa sabe, que é o que a gente fala de preconceito social. Então, o preconceito linguístico, ele vai estar muito atrelado, em vários casos, ao preconceito social. Ao preconceito em relação à classe, ao preconceito em relação à cor, ao preconceito em relação ao gênero. Tudo isso pode ser atrelado ao preconceito linguístico. Existe no nosso país ainda, infelizmente, muitos casos de xenofobia que são feitos por meio do preconceito linguístico. O que é xenofobia? É quando a pessoa ela tem aversão a outra porque essa pessoa veio de um lugar diferente. Por exemplo, um paulista, uma pessoa que está em São Paulo, que é paulista, que nasceu lá, e que fala que não gosta, eu não gosto de nordestino. Esse povo veio aqui não sei para quê. Isso é uma atitude de xenofobia. E em muitos casos, a xenofobia ela é feita por meio de preconceito linguístico. Ah lá, aquele fulano ali não sabe nem falar, claro que ele veio de tal lugar. Olha só como um preconceito vai puxando o outro. Tranquilo até aqui, gente? Vocês compreenderam? Vamos continuar. O preconceito linguístico é um assunto que pode estar presente no Enem. Olha, variedade linguística e preconceito linguístico cai sempre no Enem. Pode analisar as provas anteriores, que você provavelmente vai achar uma ou mais questões que tratem sobre isso. Então é algo que realmente vocês precisam de saber. Se vocês acham que foi pouco, procura lá na internet para você saber um pouco mais sobre este assunto, tá? Porque realmente ele é muito recorrente lá no Enem. No PET 7, temos uma proposta de redação com este tema. Então, nós vamos analisar os textos motivadores, tá? Olha, PET 7, então, tem lá uma proposta de redação. E a proposta de redação é justamente sobre o preconceito linguístico. E eu quero mostrar para vocês agora como que a gente deve analisar um texto motivador. Primeira coisa, texto motivador são aqueles textos que acompanham o tema da redação. Quando você chega lá na página do tema, o tema, pelo menos nas últimas edições, o tema estava lá embaixo, escreva um texto testativo argumentativo, tal, sobre o tema. E aí tem um tema. E acompanha este tema alguns textos, que são textos verbais, são textos não verbais, podem ser charges, são gráficos, são infográficos, tá? Tudo isso compõe os textos motivadores. Por que eles são motivadores? Às vezes você chega lá no Enem, já aconteceu comigo. Você abre a página da redação, você lê o tema e você fala, pensa consigo mesmo, eu não sei nada sobre esse tema. Nunca ouvi falar disso na minha vida. E agora o que eu vou fazer? Eu vou chorar. Não precisa de chorar. É só você fazer uma boa leitura e uma boa análise do texto motivador. Porque o que ele vai fazer? Ele vai te motivar a escrever esse texto por meio de informações que você pode usar na sua redação. Então, quando você lê o texto motivador de uma pessoa que não sabia nada sobre o tema, você já sabe, no mínimo, o básico sobre aquilo para poder escrever o seu texto, tá? Analisar esses textos é, gente, de suma importância. É essencial. Por quê? Posso, professor, pegar uma parte desse texto e colocar na minha redação? Pelo amor de Deus, gente, não pode fazer isso não, tá? Por quê? Se você copia um texto ou parte desse texto, você pode encontrar grandes problemas na hora da avaliação da sua prova, tá? Então, copiar jamais. Porém,
você pode utilizar dos conhecimentos que aquele texto te dá. Vamos ver como. Aí no pet de vocês tem esse texto. O preconceito linguístico deveria ser crime, e aqui é o nome da autora desse texto. Vamos à leitura. O preconceito linguístico atinge um dos mais nobres legados do homem, que é o domínio de uma língua. Exercer isso é retirar o direito de fala de milhares de pessoas que se exprimem em formas sem prestígio social. Não quero dizer com isso que não temos o direito de gostar mais ou menos do falar de um grupo social ou de outro. O que afirmo e até enfatizo é que ninguém tem o direito de humilhar o outro pela forma de falar. Ninguém tem o direito de exercer assédio linguístico. Ninguém tem o direito de causar constrangimento ao seu semelhante pela forma de falar. Bom, como que a gente faz a análise do seu texto? A análise, gente, ela é subjetiva, ou seja, cada pessoa faz de uma forma. O que eu aconselho vocês? A grifar as partes do texto que você acha essenciais. Leia o texto e a primeira coisa que você vai grifar, que você vai marcar nele, a fonte. Todo texto lá do Enem, ele vai ter a fonte. Vem aqui e marca a fonte, ó, revistagalileu.globo. Pronto, tá? A fonte precisa de ser marcada. Isso ninguém discute, tá? No texto, você vai ler o texto e vai ver aquilo que te chama mais atenção e aquilo que você acha que você pode usar no seu texto. Olha só. O preconceito linguístico atinge um dos mais nobres legados do homem, que é o domínio da língua. Então, olha, eu sei que o preconceito linguístico atinge o domínio de uma língua. Posso usar essa informação lá no meu texto. Professor, posso copiar a frase do jeito que você falou aí? Não, cópia nunca. Mas eu posso utilizar desse conhecimento. Exercer isso é retirar o direito de fala. Olha, eu posso... Gostei desse termo, direito de fala é legal. Então, é algo que eu vou marcar. De milhares de pessoas que se exprimem em formas sem prestígio social. Não quero dizer com isso que não temos o direito de gostar mais ou menos do falar de um grupo social. O que afirmo e até enfatizo é que ninguém tem o direito de humilhar o outro pela forma de falar. Ninguém tem o direito de exercer assédio linguístico. Olha só que termo diferente que ela usa. Ninguém tem o direito de causar constrangimento ao seu semelhante pela forma de falar. Tranquilo? Beleza, olha, as marcas que eu fiz são marcas que eu achei interessante. Gostei também do que ela fala aqui em cima, olha. O título, preconceito linguístico deveria ser crime. Gostei disso e às vezes posso até usar dessa ideia para a proposta de intervenção do meu texto. Veja então a quantidade de informações e de ideias que um texto motivador pode me dar. Isso pode me ajudar muito na hora de produzir a minha redação. Tranquilo? E aí, o outro texto que nós temos é essa tirinha, olha. Ela, tipo, entrou no bar e eu, tipo, dei uma sacada. Tipo, ela era, tipo, gente fina e, tipo, engatamos, tipo, papo, tipo, legal, tipo, a terrível tiponite aguda. É uma informação, então, interessante. Por quê? Eu vou conseguir, professor, fazer marcações? Eu não vou conseguir fazer marcações aqui. Mas eu sei a fonte desse texto e eu consigo também utilizar, lembrar das gírias. Nossa, realmente, o brasileiro faz muito uso de gíria. Então, eu posso falar de gírias dentro do meu texto. Posso falar das pessoas que têm preconceito, aquelas outras que usam gírias. Veja, então, uma tirinha me dá uma ideia de o que eu posso desenvolver no meu texto. Tranquilo, gente? Algum problema? Manda no Tira Dúvidas, tá? Essas aqui foram as referências que eu utilizei. Muito obrigado pela parceria. Muito obrigado por estar junto comigo ao longo aí
dessa caminhada desse ano, desse tanto de pet. Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar aí na nossa vida ainda. Obrigado e até mais. Não perca, as aulas do Enem estão bombando e tem muita informação legal aí. Abraços e até mais.